Olá, meu nome é Thiago Neves. E eu sou o Helder Silva. Somos alunos do curso de TGTI da Universidade 9 de Julho. Estamos aqui para apresentar esse seminário de atividade sobre sistemas integrados de gestão. A empresa escolhida é a Imifarma SA, do Grupo Ultra. A seguir, segue a apresentação da empresa e a entrevista com os responsáveis da implantação do sistema ERP. Nome da empresa: Imifarma SA. Atividade: principais produtos: distribuidor farmacêutico e cosméticos, remédios, cremes e perfumes. Na época da implantação do sistema, não era uma multinacional. Atualmente faz parte do Grupo Ultra, compostas por grandes marcas consolidadas no mercado, como Postos Ipiranga, Oxiteno, Ultragás. Sua matriz fica em Belém do Pará. Seu faturamento anual: 129 milhões. Na época da implantação, havia 480 funcionários. Seu principal mercado: farmacêutico. Seus principais clientes: Yamada, Rede Big Ben Farmácias Regionais, consumidores finais nas suas lojas. Possui 52 filiais, localizadas em Belém do Pará, Fortaleza e São Luís do Maranhão. Funcionários na área de TI: atualmente 34 funcionários. A área de TI é subordinada à diretoria financeira. Sua rede de microcomputadores é composta por 500 computadores atualmente. Meu nome é Luiz Fernando do Carmo, eu sou gerente de sistemas da Imifarma e responsável pela parte de decisão e seleção e bem como o projeto que foi conduzido. Qual o sistema ERP escolhido? O sistema escolhido por nós foi o SAP, o SAP, mas teve uma decisão, no caso, a decisão escolhida não foi diretamente só por conta dele, né? Nós fizemos uma análise de principais softwares de mercados e nós entendemos que para o porte da nossa empresa o melhor sistema era o SAP. Qual a plataforma de hardware e software, servidores, redes, bancos de dados e etc.? No SAP, até para nossa surpresa, funciona de uma forma um pouco diferente. Como que funciona? Existe um trabalho dentro do SAP chamado Sizing. O que é esse trabalho de Sizing? A SAP vem até nós, faz um monte de perguntas voltadas para sistemas. Quantos usuários nós temos, quantas notas fiscais nós emitimos, quantos lançamentos contábeis nós temos, para ele medir o porte da empresa. E eles têm uma ferramenta que eles colocam todos esses tipos de informação, por exemplo, quantos usuários ficam logados simultaneamente, e com base nisso eles fornecem para a gente um sizing. O que é esse sizing? Ele fornece para a gente uma linguagem chamada SAPs. Então fala, olha, de acordo com esse questionamento, você possui 14 mil SAPs. E esses 14 mil SAPs correspondem a uma medida de máquina. De 1 tera, de 1 tera e meio, de 16 teras, que nós vamos nos principais fornecedores de infraestrutura como Dell e IBM, no nosso caso foi IBM, e eles falam, olha, de acordo com esses 14 mil SAPs, você vai precisar ter um servidor, né? A rede vai se comportar em um Windows NT, e o banco de dados vai ser o SQL para atender o seu requisito. Quais os módulos já foram implementados? Nós implantamos dentro do SAP os módulos de finanças, controladoria, administração de materiais, que fica englobada toda a parte de compras, e administração de vendas, que fica englobada a parte de vendas, com exceção de frente de caixa, de retail, que isso ficou num software separado. Em que data, mês e ano os módulos foram implementados? Nós decidimos fazer, até mesmo por recomendação da SAP, no final, o Go Live. O que é o Go Live? É a entrada no ar do sistema, no final de 2013 para janeiro de 2014. Ou seja, todas as operações nossas de sistemas de 2013 para trás ficou nesse sistema antigo, e no início de 2014 já dentro da ferramenta SAP. Qual o número total de usuários do ERP?
O número total de usuários no ERP são de 480 usuários distribuídos na região norte do país. Descrição do sistema anterior, pacote, próprio, tecnologia, etc. Nós trabalhávamos aqui dentro da Imifarma com um sistema caseiro, né? Esse sistema ele foi sendo aperfeiçoado com o tempo, de acordo com as necessidades nossas, mas era um sistema totalmente caseiro. Ele não possuía uma arquitetura parruda e algumas informações elas eram offline, tinha que se rodar em batch. E para o mundo de hoje, a gente precisa de dinamismo e informação em tempo real. Por que as empresas optaram pela utilização de um sistema ERP? As empresas elas optam pela utilização de um sistema ERP porque um sistema ERP consolidado como o SAP, ele já possui os principais processos de negócio já elaborados dentro de um sistema. E isso faz com que a empresa tenha uma otimização nos seus principais processos de negócio. Quais seriam possíveis alternativas ao uso de sistemas ERP? E por que foram preteridas? Com relação a outras alternativas para esse tipo de utilização, não seria viável, porque seria exatamente voltar para a gente realizar um software caseiro para desenvolver, para ter os processos de acordo com as nossas necessidades. Só que qual o problema com relação a isso? A gente fica tendo que ter uma área de informática maior, né? Uma área de informática com mais funcionários, justamente para fazer manutenções corretivas e evolutivas desse sistema. E no mundo de hoje, os dados eles crescem de forma muito rápida. Cada vez nós precisamos fazer adaptações evolutivas nisso. Então ficaria muito complicado dentro de casa a gente ter uma estrutura grande para se desenvolver algo tão grande, sendo que a gente tem no mercado soluções de prateleira que atendem bem os nossos requisitos. Quais as principais características dos sistemas anteriores? As principais características do sistema anterior é que elas não tinham, em alguns processos, uma característica de integração, que é hoje o que a gente busca entre sistemas. Basicamente, uma informação vinha de um lugar e ela não era refletida de forma automática em outro. E a gente tinha que fazer execuções paralelas para se atualizar essa informação. E às vezes o tempo de demora, ou a demora para atualizar esse tipo de informação fazia com que nós tivéssemos informações atrasadas para algumas tomadas de decisão. Quais os benefícios buscados pela empresa ao utilizar o sistema ERP? Eles foram formalmente definidos no início do projeto? Os objetivos principais buscados eram a automação dos processos, a segurança deles e o controle obedecendo regra de compliance, obedecendo regras de auditorias, tanto interna quanto externas. E isso foi realmente determinado no início do projeto, porque a venda do sistema SAP, né, nós compramos essa ideia por quê? Porque esse era um dos principais motivos. A empresa quer controlar os seus processos, ela quer ter um nível de automação para o usuário realizar a tomada de decisão e não ficar processando informações, e esses processos sejam seguros dentro da sua cadeia. Como foi o processo de tomada de decisão e de escolha do fornecedor? Nós verificamos, quando nós decidimos pela implantação do SAP, nós olhamos aqui no Brasil quais eram os principais players, os principais fornecedores
de consultoria, especialistas em implantação no mercado, porque precisam ser também consultorias sólidas e consultorias com caso de sucesso. O que é o caso de sucesso? Ela se comprometer a uma implantação e realizar a implantação com qualidade do início ao fim, né? Nós escolhemos a consultoria Grupo ASA, que ela é uma consultoria não sólida só no Brasil, como aqui também na região da América do Sul. E, aliado a isso, nós tivemos também um diferenciado na parte financeira, que eles vieram com uma proposta sólida e competitiva nesses dois aspectos. Quais foram as etapas? As etapas. A primeira, nós elegemos cerca de 5 fornecedores de implantações SAP e trouxemos para dentro da empresa para falar da nossa necessidade e o que nós esperávamos de uma consultoria com relação a esse sistema. Eles fizeram a apresentação da consultoria, mostraram seus cases e em cima disso nós elegemos 3 consultorias, nós qualificamos 3 consultorias para realizar a etapa final. E o que seria a etapa final? O que a consultoria estaria disposta a nos entregar de acordo com as nossas necessidades e o preço com relação a isso, com relação a esse serviço prestado. E quais as garantias pós-implantação, tá? E basicamente foi isso, né? Uma competência e a outra da parte financeira. Então, para a tomada de decisão desse fornecedor, a gente seguiu essa linha de etapas. Quem foi envolvido? Quem foi envolvido? As pessoas envolvidas. Da nossa parte, foi eu da área de sistemas, o gerente e diretor financeiro, e nós pegávamos essas decisões nossas e o que achávamos e levávamos para a presidência para realizar a tomada de decisão em conjunto. Quais foram os fatores considerados para a comparação das alternativas? Competência, realmente a consultoria vir na nossa empresa, demonstrar, além de competitividade, uma solidez no conhecimento do sistema SAP e também de vivências que tiveram no nosso negócio. Caso a empresa seja multinacional, houve participação da matriz na decisão? Na época da nossa implantação, a empresa não era multinacional. A empresa era nacional e nós éramos a matriz. Então a decisão foi tomada comigo, o gerente diretor financeiro e com o presidente. Só que hoje a situação já é um pouco diferente. Nós fomos comprados por uma outra empresa que hoje é uma multinacional. Então qualquer decisão que caso hoje nós precisávamos ter, um exemplo, migrar para um outro sistema, seria necessário a gente fazer uma tomada de decisão e pedir até mesmo um aporte de recursos junto com a matriz. A empresa tem alguma característica particular que poderia representar uma dificuldade na utilização de ERP? Sim. Como a nossa empresa ela possui uma rede de lojas, né, de farmácias e drogarias, ela possui uma parte operacional de frente de caixa muito forte, porque você tem 300, 400 lojas e você precisa realizar a operação dessa frente de caixa. O SAP, atualmente, ele possui essa ferramenta, só que nós tomamos por decisão deixar, num primeiro momento, essa implantação de fora, deixar no software atual de frente de caixa, né, e fazer a implantação do SAP sem essa parte de frente de caixa que nós chamamos de retail. E aí, num segundo momento, nós pretendemos englobar isso dentro do SAP ou num outro software de mercado que seja, que tenha solidez, tratamento de informações na parte de gestão de caixa, de frente de caixa. Meu nome é Fernando Brito, eu sou consultor especialista SAP e fui responsável pela implementação do projeto na empresa Unifarma SA. Como foi conduzida a implementação do sistema ERP?
Quem definiu a metodologia? A metodologia já é pré-definida pelo dono do software, que no caso é a SAP. Qual era esta metodologia? A metodologia é chamada ASAP. Ela já vem com a metodologia concreta para todos os tipos de empresa. Como foi estruturada a equipe do projeto? A equipe do projeto foi estruturada em cima dos consultores que já eram especialistas na área de varejo, e toda essa parte e estrutura de contratação foi de responsabilidade da consultoria Grupo Assa. Quais problemas ocorreram durante a implementação e como foram resolvidos? Tiveram diversos problemas, natural de qualquer projeto ERP grande, numa estrutura que foi acontecida em cima deste projeto. Esta empresa, ela tinha uma grande dificuldade em mudanças. Então tivemos bastante problemas em readequação de processos. Quando surgia uma discrepância entre o sistema e os processos do departamento, como era resolvido? Quem decidia o que seria feito? Quando tinha essa discrepância, o consultor líder se juntava com o Key User, que no caso o Key User é que domina todos os processos da empresa, e ali tinha um bate-bola e definia-se a melhor solução. Se a alternativa fosse mudar a empresa, como isso era conduzido? Era conduzido de uma forma rápida, porque a própria SAP já tem experiência em outros tipos de empresa do mesmo segmento. Quais foram os aspectos considerados críticos durante a fase de implementação? A fase de implementação, ela tem dois processos críticos, que são no início do projeto e no fim. No início do projeto é chamada de Business Blueprint, que é a definição de processo, onde nós adequamos o sistema com a regra de negócio da empresa. E no final, são feitas carga de dados que precisam ser feito saneamento muito bem feito, senão sobe os processos errados para dentro do sistema novo, que no caso é o SAP. Existiu resistência à mudança? Como foi contornada? Sim, existiu. O ser humano já é contra a mudança, sair da sua zona de conforto. E com o sistema SAP, ele veio para facilitar a vida de todos de uma forma muito mais automática. E o usuário final acaba se sentindo menos operacional e passa a ficar com receio de perder o seu emprego. Porém, cabe ao gestor da área, o seu líder direto, passar para ele que isso está sendo uma grande importância na vida dele, uma mudança muito importante, porque de vez de ser uma forma manual, robótica, ele passa a ser mais analítica. E isso se enquadra melhor no currículo e no perfil dele. Como foi o início da operação? Houve paralelo? Quando tem uma implementação SAP, como é definido, ela vem de um sistema legado anterior e tem uma válvula de escape. Se caso não der certo, o sistema paralelo, ele fica rodando. Então a gente consegue fazer o review anterior e retomar pelo sistema antigo. Quais foram os benefícios trazidos pela utilização do sistema ERP? Acredito que o maior benefício trazido pelo sistema foi a integridade de informação, que hoje como tudo fica centralizado num único sistema, ficou muito melhor para a gente poder ter integridade de informação e de dados. Os benefícios esperados pela utilização do sistema estão sendo obtidos? Sim, acredito que sim, exatamente por esse motivo que eu acabei de falar, pela integridade de dados, e tudo está num único lugar, a gente consegue ter a visibilidade muito melhor de todos os nossos processos e informações. Existiram benefícios não esperados? Não, alguns imprevistos talvez, mas benefícios não esperados não. Quais foram os problemas que surgiram ou estão surgindo na fase de utilização?
Na fase de utilização, um dos maiores problemas foi a adaptação, acredito. Pelo fato da gente estar migrando de sistemas legados para um sistema integrado, né, robusto, um ERP, SAP. Então, eu acho que esse foi um dos maiores problemas que surgiu e que a gente continua ainda tratando. Como foram ou estão sendo solucionados? Esses problemas estão sendo solucionados com treinamentos pontuais, manuais para esses treinamentos e com usuários-chave de departamentos para depois poder disseminar esse conhecimento para os demais. Como o aspecto integração entre os módulos presentes no sistema ERP modificou a empresa? Antes, com os sistemas legados, a gente tinha um sistema que cuidava da parte financeira, outro que cuidava da parte logística, no estoque. Hoje a gente está falando, a gente faz todos esses departamentos se conversarem entre si num único sistema. E eu acho que isso foi o maior ponto positivo, foi isso o maior potencial que a gente adquiriu na integração. Quais foram os benefícios e problemas relacionados à integração? Os benefícios é como eu acabei de dizer, né? A integrabilidade de dados. Hoje a gente roda tudo, todo mundo se conversa. Financeiro conversa com logística, logística conversa com comercial e tudo está dentro de um único sistema. Então a integridade de dados é muito maior. Você consegue ter uma apuração muito mais dentro da realidade do que você trabalhar com vários sistemas legados como era antes. E o problema é, eu acho que parte de adaptação, como já tinha falado, e mão de obras também, porque quando você migra de um sistema para um sistema legado e robusto como o SAP, você tem que treinar todo mundo tem que aprender o sistema e você tem que conseguir pessoas qualificadas para isso. Como o aspecto sistema desenvolvido por terceiros influencia na utilização do sistema? O nosso sistema ERP antigo, ele foi criado e modelado dentro de casa, então ele atendia especificamente às nossas necessidades de regras de negócio da empresa. Já com a vinda do SAP, que é um sistema global, um sistema utilizado no mundo todo, ele não é modelado ou tem um formato específico para atender uma necessidade específica de alguma empresa. Então nós tivemos que customizar e desenvolver algumas coisas para atender a nossa necessidade e nossa regra de negócio. Quais são os benefícios e problemas da utilização do sistema comprado? Acredito que o maior benefício para mim, usuário, como no papel de usuário e key user, um dos key users do projeto, foi a oportunidade de conhecer e aprender uma ferramenta, não qualquer ferramenta, mas uma das maiores ferramentas que tem hoje no mercado de sistemas ERP, que é o SAP. Um dos problemas que acredito que não só eu, mas outros key users também tiveram foi de se adaptar e ter que aprender e se moldar a uma nova ferramenta, a um novo conceito de ERP e de sistema. Em que outros aspectos o sistema ERP modificou o seu departamento e a empresa? Antigamente, com o ERP antigo, nós tínhamos que fazer várias entradas manuais pela falta de integração, né? E hoje com o SAP, eu praticamente mais analiso do que faço entradas no sistema. Praticamente tudo é automatizado e todas as informações já se conversam entre elas. O sistema trouxe alguma oportunidade para mudanças em procedimentos? Sim, acredito que com essa integrabilidade e com tudo muito mais automatizado, a maioria dos usuários parou de ter que fazer vários processos redundantes e começamos a ser mais analistas do que apenas imputadores de informação nos sistemas. O sistema trouxe alguma nova ideia sobre como realizar algum procedimento específico? Eu, como key user do projeto, no módulo de MM, e atuando junto com os consultores que fizeram a implantação do sistema, eles praticaram e realizaram o processo trazendo as melhores práticas de mercado que hoje, no nosso segmento de farma, são realizados aí pelas maiores empresas do mundo. E isso aí trouxe, com certeza, muita melhoria nos nossos processos e mudanças aí sempre para melhor. É possível relacionar a utilização do sistema ERP com a melhoria no desempenho da empresa? Com certeza podemos
linkar a mudança para o sistema ERP SAP com a melhoria constante de negócio, de processo da empresa. É possível relacionar a utilização do sistema ERP com a melhoria na competitividade da empresa? Em que aspectos? Custos, diferenciação? Minha visão como usuário, acredito que com a chegada do ERP SAP e a melhoria constante nos processos de negócio e nos processos operacionais, com certeza podemos agregar aí um ganho muito grande na competitividade no mercado. O sistema ERP trouxe melhoria a todas as áreas envolvidas da mesma maneira? A melhoria é constante e integrada devido a estarmos falando de um sistema ERP do SAP e todas as áreas e todos os módulos se conversam entre si. Então, com certeza, teve melhoria, sim. Como foram ou estão sendo resolvidos problemas de localização nos sistemas ERP, caso a opção tenha sido por um fornecedor estrangeiro? Quando nós falamos do SAP, ERP SAP, ele tem a possibilidade e atende cada localização. Por se tratar de um sistema global, mundialmente falando, né? Ele tem a localização específica para o Brasil e tem localização para cada região, para cada país específico onde ele é utilizado. O sistema tem atendido às necessidades de informações gerenciais da empresa? Com a entrada do SAP, é um sistema que ele já é bem rico em relatórios diversos no seu modelo standard mesmo. E como já até falamos em outros pontos no tema, houveram customizações, houveram melhorias e pontos que não foram atendidos standard, nós desenvolvemos e ele tem uma gama enorme para poder dar esse leque de opções para a gente. No sistema antigo, no ERP antigo, nós tínhamos que fazer extrações manuais, pelo fato de não ser integrado, né, alguns pontos, nós tínhamos que fazer informações manuais, relatórios em Excel e tudo mais. No SAP, a gente consegue ter tudo isso numa única busca no sistema, normalmente. Qual é a ordem de grandeza do total de investimentos realizado para a adoção do ERP? A ordem de grandeza foi em torno de 3,5 milhões de reais. Tem ideia dos custos detalhados de infraestrutura, licença, implantação, migração e customização? Temos sim, né? Foi na ordem de 1,5 milhão. Nós fazemos esses controles segregados por investimentos, né? Mas isso são números internos da empresa. Só que eu posso te falar que foi esse número de forma consolidada. Os custos e prazos planejados foram atingidos no processo de implantação? Sim, foram atingidos, porém existiam desvios. Quando a gente via que algo ia atrasar, nós fazíamos um trabalho extra, às vezes num final de semana, para o objetivo ser alcançado. Que outros custos, além dos citados, estão sendo percebidos na fase de utilização do sistema ERP que não foram planejados anteriormente? Esses custos que não foram planejados no início foi principalmente com relação a consultores vindos de São Paulo. A base de consultores era toda de São Paulo, eles vieram para Belém para fazer as atividades. Nós fizemos um planejamento disso, porém houve algumas distorções econômicas. O preço de passagens aéreas oscilou, teve uma grande valorização imobiliária na região, entre outros custos no geral que realmente ocorreram, como alimentação, economia, que a gente subestimou alguns desses gastos e a gente teve que fazer um reajuste. Quais foram as dificuldades tecnológicas encontradas? Dificuldades tecnológicas encontradas, não tivemos nenhuma que seja significativa mencionar, porque nós estamos bem estruturados. A cidade de Belém possui estrutura tecnológica suficiente para o nosso tipo de negócio.
Quais são as tarefas de manutenção de um sistema ERP? Qual o consumo de recursos nessas tarefas? Existem customizações internas e externas? Como é controlada? Basicamente, nós utilizamos para essa atividade de suporte do ERP a própria consultoria. Como o acordo que foi feito com essa consultoria? Eles fizeram uma implantação aqui dentro do sistema, cumpriram o contrato e após isso nós utilizamos o conceito de AMS. O que é o conceito de AMS? Existem consultores especialistas nas dependências do Grupo ASA que têm acesso ao nosso ambiente e quando os usuários, né, possuem alguma dificuldade, necessitam de uma manutenção corretiva ou evolutiva, eles encaminham essas informações para o Key User e o Key User solicita essa manutenção ou essa melhoria junto ao AMS do Grupo ASA e faz esse intermédio desses processos. Qual a porcentagem estimada que o sistema adequou à empresa sem necessidade de customização? Pelo que avaliamos inicialmente, a porcentagem de aderência foi em torno de 85%. Os outros 15% foram necessárias customizações em virtude do nosso segmento de negócio, ou obrigações legais específicas do nosso negócio, como a ANS, por exemplo. Especificamente, em relação ao departamento de TI, quais foram a mudança, número de pessoas e perfis de atribuição? Com relação ao pessoal, a nossa equipe de TI, a quantidade de pessoas permaneceu inalterada. Na verdade, o que a gente fez para poder aproveitar esses usuários na área, esses analistas, essas pessoas da área de TI? Nós vimos que tínhamos uma necessidade de condução pós-SAP. Então, nós capacitamos com curso e treinamento essas pessoas, esses analistas, para continuarem operando ou melhor, eles passaram a operar essa nova ferramenta. Qual foi a vantagem disso, de manter esse quadro de funcionários? Porque eles ficaram híbridos. Eles atendem demandas antigas nesse software legado e atendem também essas demandas novas no SAP. Após a implementação, a empresa considera o RP encerrado? Por quê? Por que não? Nós consideramos a implantação encerrado. Mas é um órgão vivo dentro da empresa. O RP continua a vida. E como toda a vida, a gente precisa dar manutenções nela. Às vezes corretivas, às vezes evolutivas, para ir a gente se aderindo às nossas operações e talvez operações novas. Porque somos uma empresa que estamos em crescimento e, querendo ou não, quando você faz um crescimento, você faz operação em coisas novas e essas coisas novas precisam ser adaptadas dentro do sistema.